Do livro Cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo de Paulo Freire, introdução, primeira parte. Esta introdução pretende ser, sobretudo, uma carta relatório que faço aos prováveis leitoras e leitores deste livro, tão informal quanto as que compõem. Em minhas visitas de trabalho à Guiné-Bissau, aos poucos, fui construindo e aprendendo. Mas o primeiro encontro com a África não se deu em Guiné-Bissau, mas com a Tanzânia, no qual Paulo Freire dizia que ele se sentia, por vários motivos, estreitamente ligado àquele lugar. Ele fala: faço esta referência para sublinhar quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir-me nele como quem voltava, não como quem chegava. Na verdade, na medida que ia deixando o aeroporto, Paulo Freire dizia que em direção ao campus da universidade ele atravessava a cidade e ela ia se mostrando para ele. E ele se reencontrava. Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas que ele encontrava ou reencontrava, naquele momento foram as coisas mais importantes e de coisas velhas conhecidas. Aqui me dou o direito, enquanto educadora popular, de trazer para vocês a memória do livro que Brandão escreveu, do menino que lia o mundo, e ele contando as experiências de Paulo Freire. E aqui ele traz nessa carta as minhas coisas mais conhecidas começaram a falar a mim e de mim, a cor do céu, a cor verde e azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume das suas flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem amada banana maçã, o peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira, o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, seu sorriso disponível à vida, os tambores soando no fundo das noites, os corpos bailando e ao fazê-la desenhando um mundo. Aqui no livro que Brandão escreveu, Paulo Freire traz as suas memórias das flores da sua avó, da casa onde morava, da casa onde trouxe as suas primeiras experiências e o constituiu enquanto um ser que aprendeu a ler o mundo das outras pessoas, respeitando cada um como cada um era. A presença entre as massas populares da expressão da sua cultura que os colonizadores não conseguiram matar. Assim, eu vi aquelas pessoas e percebi que eu era mais africano do que eu pensava. Naturalmente, esses não foram os únicos aspectos puramente sentimentais, mas, na verdade, muito mais que isso, me afetaram naquele encontro que era um reencontro comigo mesmo. Nesta introdução, Paulo Freire falarei do que vem representando nós, não só para mim, mas para os que em equipe participamos da rica e desafiante experiência em que no campo da educação em geral e particularmente da educação de adultos trabalhamos com educadores e educandos guineenses e não sobre ou simplesmente para eles. Dos problemas teóricos que eles suscitaram, aí veio o título do livro, Cartas a Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo. Porque para Paulo Freire, tudo que a gente vivencia na educação, na nossa vida, é um processo. E é um processo de diferentes autores e atores, e onde o respeito pelo saber do outro é muito importante. O convite oficial do governo daquele país, através do comissariado de educação para uma primeira visita, discutir as bases da nossa colaboração no campo da alfabetização de adultos. Não nos era estranha, de modo algum, a luta em que o povo de Guiné-Bissau de Cabo Verde, sob a liderança extraordinária de Amílcar Cabral e de seus camaradas, se tinha empenhado para a expulsão do colonizador português. Sabíamos que iríamos trabalhar
não como intelectuais, mas como militantes engajados no esforço sério de reconstrução do seu país. De reconstrução, digo bem, porque a Guiné-Bissau não parte do zero, mas das suas fontes culturais históricas. Mas parte do zero em relação às condições materiais em que deixaram os invasores quando já derrotados política e militarmente foram embora. Sabíamos que tínhamos algo com que contribuir para a resposta àquele desafio. Se não tivéssemos, não se explicaria a aceitação do convite. Mas fundamentalmente sabíamos que a ajuda que nos pediam só seria verdadeira na medida em que seu processo jamais pretendêssemos ser os exclusivos sujeitos dela, reduzindo assim os nacionais que a solicitavam a puros objetos da mesma. Por isso é que só enquanto militantes, jamais como especialistas neutros, membros de uma missão estrangeira de assistência técnica, poderíamos, na verdade, prestar nossa colaboração, por mínima que fosse. A nossa opção política é a nossa prática em coerência com ela. Não pode nos proibir também de pensar sequer que nos seria impossível ensinar os educadores e os educandos da Guiné-Bissau sem que eles aprendessem. Nunca. Há sempre uma troca ao olhar a experiência de cada um e de cada uma. Para encerrar essa introdução, Paulo Freire diz assim, jamais nos tenhamos detido no estudo de métodos e de técnicas de alfabetização de adultos em si mesmo, mas no estudo deles e delas enquanto sujeitos pertencentes e sujeitos de direitos. Aqui, lendo emocionada, trechos dessa introdução, professora Tamara Oliveira, educadora popular participante do Movimento de Educação Popular AEPA.